Olá, estamos aqui mais uma vez com mais um Impacto Paulista, eu e meu amigo Denis Ferraz, hoje recebendo uma pessoa extremamente ilustre. Ele que é advogado de carreira, de formação, já foi secretário de habitação, já foi vereador na cidade, presidente da Câmara e hoje nosso vice-prefeito, Zé Renato. Zé, um prazer tê-lo aqui conosco. A gente que agradece, né, essa oportunidade de estar contando um pouco e também tirando algumas dúvidas da população, que é muito importante esse canal de comunicação, e sempre que a gente puder e for convidado, a gente vai estar aqui disposto, né, para a gente esclarecer algumas coisas e também passar um pouco de informação para vocês. Zé, eu queria conversar com você primeiro. Agora a gente tá. Esse programa está sendo gravado agora no mês de fevereiro, né? Final não, mês de fevereiro. Você que assumiu como vice-prefeito agora. O que você tem sentido da prefeitura agora que tudo bem que você já era da equipe do Thiago, né? Já estava próximo, já tinha visto. Mas agora na cadeira de vice-prefeito é um outro olhar, um outro sentimento. O que você tem sentido? Como é que está a equipe? Como é que está a energia da prefeitura nesse momento? Então, como disse, né, eu tive o prazer e a oportunidade que o Thiago me deu de ser secretário de urbanização, com todas as dificuldades, e a gente sabe que são muitas, são inúmeras. A questão do mato que eu estava falando, o mato nesse período ele cresce de 6 a 10 centímetros ao dia. A questão dos buracos, porque a gente tem uma grande questão de umidade, então o asfalto não se dá com a umidade, automaticamente você vai abrindo buraco, mas nós estamos avançando muito. O Thiago, inclusive, ele está em Brasília buscando recursos, a gente tem inúmeras parcerias com o governo do estado e governo federal para estar trazendo para a cidade grandes serviços, né? A população espera a questão da UPA nova, as novas unidades de saúde, nós estamos aí com as marginais pelo estado para serem todas refeitas, então tem muita coisa boa para a gente aí estar divulgando e a gente está com gás total. O prefeito deve aí estar organizando sua equipe aí até o próximo mês de março, onde ele vai estar apresentando o novo secretário de saúde, as novas pessoas que vão conduzir a cidade nesses próximos anos. Boa. Você falou da nova equipe. Acho que o pessoal tá tudo curioso para ver se dá para rolar um pequeno spoiler aí, pelo menos. O plano de governo foi uma coisa que teve uma participação ampla, muita gente colocou e veio a tal da reforma administrativa que muita gente pedindo e tal, porque Itanhaém precisa mudar, precisa crescer, né? Tem alguma coisinha da reforma administrativa que você pode antecipar para a gente aí do que vem? Sim, a reforma, né, passou pela Câmara numa votação unânime dos 10 vereadores. Até a gente viu alguns fake news falando que foram criados cargos, não foi criado nenhum cargo, nada foi criado com relação ao aumento de cargo. Na verdade, foram extintos 78 cargos em virtude de uma decisão judicial de 2019 e foram reformulados esses cargos, criando 77. Então, um a menos. E a questão das secretarias, foram extintas 3 secretarias, foi extinta a Secretaria de Relações do Trabalho, que hoje passa a integrar Relações de Desenvolvimento Econômico, foi extinta a Secretaria de Relações Institucionais, que hoje passa a integrar o gabinete do prefeito, e foi extinta a Secretaria de Comunicação, que hoje faz parte da Secretaria de Governo. E foram criadas Secretaria de Urbanismo, que vai cuidar das questões da legislação, das obras particulares, de toda uma legislação que o Tiago, com muito cuidado, mandou para a Câmara e também foi aprovado, que é a lei de verticalização, a lei de loteamento, a lei de condomínios, que é onde a gente está apostando muito no crescimento da cidade. Foi criada a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, porque é necessário, a cidade tem muita coisa ligada à cultura, então a gente viu que era necessária a secretaria. O esporte é o que a gente vê como a principal questão com relação aos nossos jovens, né? Eu falo sempre que tem um celeiro de atletas, um celeiro de artistas, e a gente vai investir muito nessa criançada, né? Para que a gente consiga aí não só gerar grandes atletas para o nosso Brasil, mas também a gente gerar grandes homens, grandes mulheres, para que a gente tenha aí uma cidade melhor. Boa. Aí agora eu vou puxar um pouquinho mais para o lado pessoal da coisa, que você falou sobre celeiro e tudo mais. Você que é neto de alguém que já foi vereador aqui da cidade, né? Cresceu aí vendo exemplos na família. E é um cara, desculpa a pergunta, quantos anos você tá, assim, parte da pergunta, mas a pergunta é, como é que o Zé Renato consegue de noite estar no evento, no outro dia de manhã estar no futebol, à tarde estar rodando? Você é um cara com bastante pique. Isso vem de família, é uma coisa que você puxou? Da onde que veio Sim, esse... eu sou neto, sou José Francisco de Oliva, que foi vereador, presidente da Câmara, numa época que totalmente diferente, década de 70. Depois meu pai também foi vereador no final de 70, comecinho de 80. E eram outras épocas, então era uma cidade com 20, 30 mil habitantes, né? E a gente realmente veio se destacando. Eu fui criado, né, no João Teodoresco, no Sênio, fui criado no Calixto e sempre acompanhei minha mãe quando ela, por ser professora, onde ela dava aula. Naquela época era a escola do estado e as professoras tinham
aquela pontuação e é designado para uma escola. Então, minha mãe sempre levou a gente para acompanhá-la. Então, a gente tem esse histórico de ligação com as pessoas. Então, para mim, isso eu adoro estar na rua, adoro ver as pessoas, adoro gente. Então, realmente, a gente vai porque gosta, né? Então, agora mesmo eu estava lá na carreta, né? A gente está com uma ação solidária lá com o Fundo de Solidariedade. As pessoas estão doando uma pasta de dente, um sabonete, estão andando na carreta, então a criançada está feliz. Passei por lá, fiz um vídeo, vim para cá, tem uma atividade logo depois e vou na Marechal Rondon, gosto de carnaval, então a gente está aí para tudo. E é legal o povo saber, ele gosta de estar no meio do povo, mas ele treina Muay Thai, viu? Engraçado, Viel, engraçadinho. Vice-prefeito sabe trocar um soco aí se precisar. Fica vacilando com o prefeito. A gente estava conversando a respeito da população, da grande população que veio para cá, e as pessoas não têm dimensão disso. Como eu ia dizendo, né, um pouco antes, reclamar de tudo é fácil. Mas ver o tanto que cresceu em população, o tamanho e em extensão, Itanhaém é maior que Santos. E de repente essa população ela deu um boom. E como o senhor estava dizendo, a gente vai perguntar para as pessoas: você está aqui há quanto tempo? Eu cheguei ontem. Mas está reclamando como se tivesse uma vida inteira aqui. E essa parte da infraestrutura, ela demanda tempo para crescer também, né? Não é assim, veio 20 mil pessoas de uma vez, 20 mil é pouco, veio não sei quantas mil pessoas para cá. Aí vamos organizar tudo assim. Não tem como, né? Como que a gente faz para dar uma acelerada nisso, para tentar contornar essa situação? Porque é complicado. É muita gente, né, que às vezes está na internet reclamando, eles acham que tudo é um passo de mágica. E não existe mágica no poder público. Ler né? um dedo, vou Na contornar. verdade, hoje a gente trabalha com uma inadimplência de 42%. Então, 42% das pessoas não pagam os seus impostos, não cumprem o seu dever. E realmente isso traz um grande prejuízo para os outros números das pessoas que pagam o seu IPTU em dia. A gente não consegue devolver em serviços, né, numa plenitude, porque nós temos muita inadimplência. Por isso que a gente fez uma legislação toda para atrair novos investimentos dentro da construção civil. Eu sempre falo que a gente tem que estar o pé no chão. Não adianta eu mentir para a população que Itanhaém vai ter indústria. Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe vai ter indústria, porque não vão ter indústria. Nós temos problemas ambientais, nós temos problemas com relação ao solo, nós temos problemas com relação ao lençol freático, nós temos problemas de maresia. Então, uma indústria não vem para cá se colocar numa cidade que tem esses problemas ambientais. Eles vão para o interior, em virtude que o interior não tem esses problemas ambientais que nós temos aqui. Então, qual que é o nosso principal atrativo econômico? É o turismo e também a construção civil. Então, nós reformulamos leis. O Thiago vem investindo muito em equipamento de turismo. Aqui nós fizemos a orla do Cibratel, estamos fazendo o Parque Linear, montamos aí as novas trilhas, a trilha do Paranambuco, estamos aí fazendo a trilha do Morro do Sapucaitava. Então, muito investimento em turismo, em equipamento de turismo para trazer as pessoas para cá. E a gente sabe que sim, que a população carece de uma melhoria no serviço, mas nós estamos avançando muito. Eu tive esses dias numa reunião no Grandesco com os moradores, e lá escutei algumas reclamações pertinentes, aonde realmente nós não chegamos em alguns lugares. Eu ouvi uma reclamação de algum lugar que a gente não limpou algum trecho da vala da Sorocabana, da Via Sorocabana, que até eu expliquei para ele que a Via Sorocabana não é da prefeitura, ela é uma via da União, aonde foi feita uma concessão para a Rumo, que ela teria que cuidar, e nós processamos a Rumo. Ela teria que fazer a limpeza, teria que limpar as valas. Então, realmente, nós chegamos na limpeza da vala da Sorocabana, mas expliquei para eles, porque Itanhaém foi a única cidade aqui do litoral sul que também sofreu com as chuvas, mas não teve grandes estragos como Peruíbe e Mongaguá, porque nós limpamos o principal rio, que é o Rio do Poço. Enquanto a gente não limpou algumas valas, nós limpamos o principal rio e realmente o impacto das chuvas trouxeram alguns transtornos, mas não houve prejuízo para as pessoas. Realmente algumas pessoas não saíram de casa ou tiveram dificuldade de chegar em casa, mas ninguém perdeu o carro, ninguém perdeu a casa, ninguém perdeu a vida, ninguém perdeu seus bens móveis. Então a gente fez um grande trabalho de limpeza de rio. A gente parabeniza a Secretaria de Serviços de Urbanização por todo o trabalho preventivo que foi feito antes das chuvas. Então, nós vamos melhorar muito o serviço, sabemos das nossas dificuldades e aonde nossa perna consegue chegar, mas a gente também tem algumas limitações que a gente precisa arrecadar para devolver melhor o imposto em serviço. Isso é interessante. Então é 42%? 42% de inadimplência. Sem contar aquelas pessoas que
reside em alguns lugares que nem tem lançamento tributário. Que tem muito local que a pessoa tem seu imóvel, reside em áreas que foram dadas para o Dr. Edson lá atrás, em áreas que ainda tem um passivo ambiental que não foram regularizadas, são pessoas que residem, que usam o serviço da educação, da saúde, da segurança, do social, mas nem mesmo pagam imposto ainda, tirando essa inadimplência. Então nós temos um grande número de pessoas que não contribui para o crescimento da cidade, que seria pagar os seus impostos. Então é isso que a gente vai buscar corrigir com uma política tributária, onde a gente consiga chegar em todo mundo. E essa busca de soluções, elas vão para além do partido do prefeito, para além do partido do vice-prefeito. O que eu tenho achado muito legal também nesses últimos dias que eu vi, né, eu que cheguei ano passado na cidade, é o quanto tanto o Poder Executivo quanto os nossos vereadores estão sempre buscando os deputados federais, estaduais, para parcerias, para o pessoal vir aqui na cidade, conhecer os problemas. Como o senhor falou, o prefeito Thiago Cervantes está lá em Brasília buscando com vários partidos diferentes. E essas questões partidárias, no dia a dia da prefeitura, do executivo, o pessoal consegue levar todo mundo, vamos dizer assim, no sentido de pró-cidade? O senhor ainda sente algum grupo político ainda tentando fazer oposição mesmo depois da eleição? Como é que está esse... Interessante a pergunta, né? Eu sempre falo, lógico que a gente vê grupos políticos que foram derrotados nas urnas, continuando se manifestando. Até eu falo, parece que nós vamos ter eleição esse ano. Eu acho que apontar problemas não tem problema nenhum. A gente tem que ser, todos os problemas têm que ser apontados para que a gente veja aquele problema e tente corrigir. Alguns que a gente vai conseguir e outros que vão demandar tempos para corrigir. Então, eu acho que quando se encerra uma eleição, a gente tem que torcer por uma coisa que é maior do que a prefeitura, é maior do que o prefeito, é maior que o vereador, é maior que o secretário, é maior que o vice-prefeito. É um nome chamado Itanhaém. Quando todo mundo fluir para o mesmo caminho, nós vamos ter uma cidade melhor para todos. Eu vejo pessoas que têm uma certa audiência ou importância, não falando mal do governo. Pode falar mal do governo, não tem problema nenhum. Não concorda com o governo, não tem problema nenhum falar mal do governo. Mas a gente tem que dividir um pouco. Não falar mal da cidade. A partir do momento que eu faço fake news contra a cidade é mais violenta do Estado. É uma mentira. Ele afasta as pessoas que poderiam investir aqui. A cidade não tem nada. É uma mentira. Passe as belezas naturais da cidade. A cidade não acontece nada. É uma mentira. A gente tem obra em todos os bairros da cidade. Então, a partir do momento que eu começo a falar mal da cidade, por não concordar com o governo, eu estou atrapalhando o crescimento da cidade. Então, é isso que a gente tem que pensar muito na cidade de Itanhaém. Porque a cidade de Itanhaém tem que ser boa para mim, para vocês, para a cidade como um todo. Eu sempre falo e falei muito na campanha eleitoral. Nosso prefeito, ou a família dele, são os maiores empresários da cidade. São as pessoas que mais empregam na cidade de Itanhaém. Entre supermercado, posto de gasolina e outros comércios. O que eles querem para a cidade? O mesmo que toda cidade quer para ela. Ela quer que a cidade avance. Porque se a cidade é bom para todo mundo, é boa para o comércio. Para o comércio dele, para o comércio do outro, do seu vizinho. Então a gente tem que lutar por Itanhaém. Esquecer um pouco as questões partidárias e políticas e avançar em Itanhaém. Mesmo às vezes não concordando com o governo, que é normal não concordar. Mas faça uma crítica construtiva. Olha, eu não concordo com isso. Se eu fosse o prefeito, eu faria isso. E vem discutir com a prefeitura se aquilo que ele pensa, às vezes daria para ser feito. Porque tem muita varinha mágica que não funciona no poder público. Hoje você fazer uma compra na prefeitura, uma licitação, 90, 45 dias, para comprar uma caneca que seja. Há todo um processo, ainda mais com a nova lei de licitações, que agora é tudo eletrônico. As pessoas não sabem nem como funciona uma licitação na prefeitura. Precisa estudar um pouquinho. Hoje você lança uma licitação, vem gente do Sul, por exemplo, o ar-condicionado são pessoas que ganharam de Manaus, que deram um preço menor, que é um pregão eletrônico. O pneu, assim como nós, ou como a Polícia Militar, é uma empresa do Sul. E a gente só fica sabendo quem ganhou após a conclusão desse processo licitatório. Então as pessoas não sabem, às vezes, nem o que ocorre dentro de um formato de lei e já estão criticando. Então era bom, quem realmente quer contribuir com a cidade, mesmo tendo as divergências com o governo, procure saber como funciona a administração pública, como o cobertor é curto, quanto que é investido na educação, quanto que é investido na saúde, e assim a gente poder debater políticas públicas realmente com informação. Bacana. Você falou de obra pela cidade toda, foi bem polêmico nos últimos dias aí, o pessoal ficou meio bravo e tal, mas a prefeitura parece até que entrou com ações e tal. Eu queria que você explicasse um pouco a relação da prefeitura com a Sabesp, de tudo que aconteceu, em questão dos vazamentos e tudo mais. Você consegue rapidamente só explanar para a gente um pouquinho o que aconteceu? Na verdade, houveram, né, vazamentos de esgoto
em algumas regiões da cidade, somente na orla, né, nas orlas, não só aqui Califórnia, Bopiranga e também na região do Suarão e Nova Itanhaém. A prefeitura aplicou 6 milhões de reais em multa na Sabesp, que lógico vão ser discutidas na parte administrativa, judicial, mas houve essa aplicação, né, de multas. Eles estão aí buscando fazer as obras e também acelerar obras que são necessárias. A gente tem ainda quase 50% da cidade sem rede de esgoto. Então, você imagina, 50% da cidade ela vai ser quebrada para ser refeita. Porque o esgoto, até o ano de 2029, que é o marco regulatório do esgoto, vai ter que ter esgoto na cidade. Então, tem muita coisa. A gente até fala, pô, gente, não em nome, mas em nome do governo do estado, a gente pede desculpa pelo transtorno, mas são obras necessárias. Sim. Eles pararam ali a rua do edifício Castro, Antônio Oliveira de Araújo. Um monte de comércio. Está todo mundo bravo. Com razão. Não tem o que fazer. Mas a gente não tem o que fazer, porque se eles não fizerem essa rede, agora aquilo vai ceder, porque são redes antigas. Uhum. E como você vai ter uma capacidade maior de bombeamento, essas redes antigas elas vão quebrar e vai aí dar um abatimento da via. Sim. E vai ser pior o transtorno. Então, a gente pede aí para as pessoas terem paciência, até mesmo porque nós, como administração pública, estamos tendo paciência com a Sabesp, mas as pessoas têm que ter um pouco de paciência porque as obras são necessárias. Mas com relação ao esgoto que vazou, as multas foram aplicadas na Sabesp e a gente vai sentar com a Sabesp para ver algumas obras também que eles vão ter que refazer e aí até para indenizar esse dano ambiental que eles ocasionaram na cidade de Itanhaém. Eu tenho uma opinião quanto à Sabesp, que a Sabesp não é só aqui, Itanhaém. A Sabesp, ela é a Sabesp. E há quem diga, não sei se o senhor lembra quando acharam água em Marte, parece que veio um recado lá de Marte, falando, não manda ninguém da Sabesp pra cá, porque vai dar ruim. Sabesp em São Paulo é a mesma coisa, quebra tudo, e a obra, mas assim, é necessário, precisa fazer. É o antes prevenido que remediar depois. Então vão ter que quebrar, vão ter que fazer, mas eu tenho uma crítica construtiva. Fim do ano, não. Nossa, enche de gente, os caras vai e quebra tudo. Eu falo, Jesus, por que estão fazendo isso agora? Porque agora, né? Então foi uma discussão com eles, né? Por exemplo, eles vão refazer a Mário Covas, alguns pedaços da Mário Covas, da Jorge Mafúzio até Vina Europa e outros pedaços. E aí eles já programaram para começar essa obra, que é na Orla da Praia, após o Carnaval. Mas vai ter uma obra grande. Legal. Vai ter uma obra grande. Agora, na região do Belas Artes, eles até chegaram a interromper as obras, somente ali na Reforcel, né, nas principais vias, mas trouxe um transtorno total no Sim. trevo da CESP. Então, algumas obras realmente eles iniciaram. São empresas também que vêm de fora, são empresas grandes, Gima, GeoFG, que eles não conhecem o nosso solo. Eles estão acostumados em fazer obras em regiões que tem um solo com argila. Aqui o nosso solo é arenoso, totalmente diferente. Você abre um buraco, ele não se mantém. Se você não colocar... Enche d'água, é uma coisa... Tudo isso aqui. E eles estão aprendendo até um pouco com as obras de Itanhaém. Na prática, Sim, né? Na prática, é porque laboratório. é totalmente diferente o nosso solo, o nosso tipo de infraestrutura, tudo que é do interior. Interior, você abriu ou São Paulo, é certinho. Areia segura, argila segura. Aqui não, aqui abriu, desbarranca tudo. Eles estão tendo que colocar estruturas de aço, de ferro para segurar. Então, eles estão até aprendendo um pouco. Então, houveram alguns atrasos. Mas são atrasos que toda vez, às vezes as pessoas acham que a prefeitura não conversa com a parte de engenharia de Sabesp. Ela conversa e briga toda hora. O meio ambiente aplicando as multas e a Secretaria de Obras e Planejamento brigando por cada das obras. Então, é muita discussão sadia, né? Essas multas surte efeito? Porque assim, eu entendo que hoje o adulto, eu sou a favor do seguinte, educar as crianças, adulto, na minha opinião, tá? É multa e surra. Tem outro método para aprender. Surte efeito? Legal, assim, 6 milhões, né? 6 milhões de reais em multas. Eles não estão meio que, até, eu não vejo até outro, eles não estão meio que cagando para... Ah, legal, multou, desculpa até a maneira de falar. Na verdade, é assim, né? Você pega da Rumo, né? Que eles têm que fazer a limpeza da linha férrea. A gente demandou uma ação judicial pela Procuradoria Jurídica. Cada vez que eles não executam, a gente multa. Esses dias tinha lá de 400 mil reais no processo lá. Lógico que eles vão depositando em juízo, eles têm grandes escritórios
e o dinheiro está depositado até que o juiz determine o levantamento pela prefeitura. Né? Assim, só para eu contextualizar melhor. Eu perguntei porque é o seguinte, a Rumo, por exemplo, ela Isso. não é uma empresa privada. É uma empresa É privada. privada? Isso. É porque eu penso assim, se ela recebe, se é uma empresa, por exemplo, a Sabesp, se ela recebe do próprio povo, aí você multa a Sabesp, quem paga de qualquer forma é o povo. É que ela tem uma parte privada, uma parte do Estado e de acionistas, né? Então ela não é Não totalmente é? Ah, pública. tem. Ela tem ações no mercado, até que ela Entendi. foi privatizada, né? Recentemente foram 14 bilhões, o governo, acho que esse é o número, mas o governo acabou de privatizar uma grande parte da Sabesp. Então ela é de acionistas, tanto que hoje as empresas que estão vindo são totalmente diferentes de como era contratado anteriormente. Sim. Hoje eles fazem contrato direto, já é todo um outro formato. Por que que surte efeito? A partir do momento que nós levamos o problema com embasamento legal do meio ambiente, com foto, com relatórios, a gente mudou eles. Automaticamente existe o Ministério Público dos Direitos Difusos, aqui na cidade de Itanhaém, e existe um grupo do GAEM em Santos. Nós mandamos esses relatórios para esses dois órgãos. Ah, mas nós vamos discutir eles vão discutir 20 anos essa ação. Lógico, eles têm grandes escritórios, poderiam discutir. Aí realmente a população não viu o dano ser restabelecido. Qual que é a nossa propositura? Quando o Ministério Público chamar para a mesa e os danos, está lá a extensão do dano X ou o dano Y, olha, a gente não quer o dinheiro nos cofres públicos, a gente quer que você indenize com obras para a população. Uma obra de contenção, Corrige o que está errado, corrige o que está arruma. errado. Então as multas são necessárias em virtude da legislação e são aplicadas com base em leis ambientais, mas pode ser que a indenização venha de um outro formato que não seja financeiro. Sim. Pode ser. Sim, legal. O que interessa para o poder público, e a gente quer que a Sabesp entenda, é que o serviço tem que chegar à população de alguma forma. Se eu causei um dano, me faz uma ciclovia, então, em toda a orla, faz um muro de contenção onde tem pedaços que a maré avança a orla. Então, isso está sendo discutido já com projetos. Então, Entendi. mas as multas são necessárias para que a gente tenha um valor da extensão do dano. E é um recurso, é uma forma de cobrança, De né? cobrança, isso. Acho que não tem outro jeito, a não É. ser a outra parte que eu falei, ou é multa ou é surra. Então, Já que a gente não pode. tá na parte civilizada, É multa. é multa que é o recurso. Não, porque eu perguntei porque eu lembro, teve uma ocasião também em São Paulo, que veio uma viatura de um outro município, parou em cima da calçada. Ah, isso é uma coisa que depois eu quero falar. Viatura em cima da calçada, eu quase que enlouqueço quando eu vejo. Veio uma viatura de outro município, parou em cima da calçada, a CET em São Paulo passou e multou a viatura do outro município. Só que havia uma viatura da Polícia Militar parada atrás. O pessoal da Polícia Militar desceu e multou a viatura da CET porque ela parou embaixo da placa de proibido estacionar. Eu falei, gente, vocês estão de brincadeira. Não é possível isso. Quem que vai pagar essas multas tudo aí? Aí o Estado. Eu falei, e quem que paga o Estado? Nesse caso é aquela brincadeira só de ter o cara de caixinha. É, Mas no um caso da fica- Sabesp, como tem acionistas, Aí dividendos e já tudo é. mais, Aí você incomoda aí o já tá. acionista. Aí o acionista fica incomodado, ele vai na diretoria e fala, e aí, gente? o que tá Exato. acontecendo? Aí tem gente que tem Vamos ficar- ficar levando multinha aí pra... O que é que tá pegando Aí tem uma planilha que tem um diretor que não pode brincar de tomar Porque multa. assim, a gente vê muitos veículos oficiais adentrando em calçado, em praça, para fazer um socorro ou mesmo para parar. Lógico que a pessoa que vai fazer isso, ele tem que ter um pouco de senso crítico. Sim. Eu não posso parar uma viatura numa ciclovia, numa calçada, onde está transitando gente, para ficar ali parado sem uma atividade total. Exato. Né? Exato. Então tudo é um senso da pessoa. Vontade de levantar e dar um abraço. Agora, lógico que uma viatura que a gente tem direto, né, as viaturas nossas da Romu e da Guarda Municipal, em cima da nossa praça central, elas têm que ir lá que impõem um respeito. Ou como também a Polícia Sim. Militar em cima da praça. E não atrapalha ninguém. E não atrapalha ninguém. Então tudo é um senso da pessoa que está pilotando a viatura. Pô, como que eu vou parar uma calçada que a pessoa, se não passar aqui, vai ter que ir para a rua? A não ser que seja por uma ocorrência. O bombeiro tem alguém se afogando na praia, ele vai ter que parar na calçada para trazer. Bom, as viaturas, Tudo é o senso da pessoa, né? A viatura pode, desde que ela esteja em ocorrência, urgência, ele pode subir até na parede se ele quiser. Isso aí. Só que se ele tiver rondando, patrulhamento comum,
Ele não pode, e assim, eles param a 45 graus, que é padrão, toda viatura militar para a 45 graus e volta de ré. Atrapalha? Atrapalha. Mas até então, tá na via pública, legal. Subiu de ré em cima da calçada, interrompeu o passeio ali do pedestre. Eu tenho um filho cadeirante, é por isso que eu implico muito. A vida política, agora da sua vida pessoal, afetou, atrapalha em algum sentido? É um negócio que você sempre gostou por ser seu pai, seu avô, né? Fizeram Isso. parte disso. É algo que sempre te cativou, você sempre quis trabalhar com isso, ajudar de alguma forma. Te afeta em qual sentido? Afeta de um lado negativo às vezes? Afeta a família? Como que funciona? Eu vejo assim, por ser uma coisa que já vem há muito tempo, né, fazendo e atuando, né, na questão assim de atuar politicamente, com entidades, com carnaval. Eu sou da época ainda que a Marechal era um embrião que meu tio que fundou junto com o Paulinho, junto com o Bueno. Eu sou da época que o futebol tinha 4, 5 times, São Paulinho, Unidos. Então eu sempre realmente tive envolvido em várias atividades. Então a minha esposa que casou comigo sabia como eu seria, né? Já Ela tava veio já. preparada para Então a não situação. tem. É uma situação que ela compreende, né? Lógico, tem os momentos de família que ela exige almoço de domingo, às vezes, lá na minha mãe. Tenho que tirar lá o dia. E tem dia que ela tem que compreender que são os dias que realmente eu tiro para atividades que eu tenho que estar, né, visitando, até porque é o que eu falo, não é uma coisa forçada, é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que Não, realmente eu gosto. e eu digo a respeito até de oposição de fake news, até onde afeta. Por exemplo, eu vi muito, em muitas ocasiões, o pessoal aponta o dedo, fala mal. Olha lá, ó o vice aí, ó. Faz nada. Pô, você trabalhou, levantou às 5 da manhã, cara. Faz nada é fácil falar. Mas ninguém acompanha a vida da pessoa. É nesse sentido, o quanto afeta, você já não liga mais. Eu falo assim, todo dia acorda uma porcentagem de pessoas que em vez de trabalhar vão reclamar. Todo dia. Sim. Então todo dia, em vez das pessoas irem produzir algo, elas estão tentando destruir algo. Eu tenho muita certeza do que a gente faz. Eu sempre falo e o prefeito fala, a gente acorda todo dia para buscar fazer o melhor. Às vezes, as pessoas não entendem aquilo como melhor. Às vezes as pessoas têm um outro entendimento. Mas a gente acorda todo dia para fazer o bem e fazer o melhor para a cidade que a gente vive. Eu não vou mudar aqui, o prefeito não vai, os vereadores acreditam também não. Então a gente busca fazer o melhor. As críticas, não tem problema nenhum. Tem gente que até crítica pessoal, quando é muito pessoal ou é agressiva, a gente processa, tem que processar, Exatamente. né? Agora, quando a pessoa parte para ataque pessoal, eu acho que ela já perdeu tudo aquilo que ela poderia falar, né? Tudo que ela poderia falar. Porque assim, eu Apelou, vejo né? a crítica construtiva, ela é abraçada. Eu recebo no meu Instagram todo dia crítica construtiva. Adoro debater com as pessoas, debater no bom sentido, de mostrar. Hoje mesmo, um rapaz lá do Loti, mandou, pô, Zé, aqui a marginal da rodovia tá cheia de buraco. Falei, razão, tem buraco mesmo. Infelizmente, em virtude da nova licitações, houve o encerramento do contrato de tapa-buraco e nós estamos tentando fazer outro, está sem contrato. Enquanto não tiver contrato, não dá para fazer tapa-buraco. E muito honesto com ele, não tem, hoje não tem contrato. Motivo pelo qual, após as fortes chuvas, muita rua ficou úmida, o asfalto nosso é velho, é antigo, mais de 10, mais de 15 anos, e abriu o buraco em todas as vias com relação ao asfalto. E é nítido isso. Eu não preciso mentir para as pessoas e nem falar que isso não acontece. Acontece em mim, sim. Estamos com problema na Sorocabana, na Mário Covas, nas marginais, em vários lugares com buraco. E é real. Agora estamos aguardando o novo processo licitatório, que agora atrasou um pouco as prefeituras, e não é só Itanhaém, não. Todas as prefeituras estão se adaptando a novo formato de fazer os processos de licitação. E assim como nós não somos uma ilha, nós somos igual a todas as cidades, atrasamos várias questões, porque tem que fazer ATP, tem que fazer todo um outro plano, mudou-se tudo para a prefeitura. E os nossos técnicos, que não são comissionados, são técnicos, procuradores, engenheiros, técnicos que cuidam dessa área, fizeram cursos, tudo, e estão também aprendendo, junto com o Brasil inteiro. E as próprias empresas se adequando também para poder prestar o E serviço, as próprias né? empresas. Porque Então, nós tivemos atraso sim na prestação do serviço, mas estamos fazendo. Não estamos alheios ao problema. Então, a gente leva a informação correta. Sim. Tem muito buraco, veio um período de chuva grande. Eu já falei,
o asfalto não se dá com umidade, aonde tem umidade o asfalto abre mesmo, e estamos aí fazendo um novo contrato para resolver. Então vamos resolver? Vamos. Quando? Licitação, ordem de serviço, contratação e início da execução do serviço. Quanto? 30 dias? Pode ser que dure 30 dias sim. Se não tiver impugnação, se não tiver nada, pode ser que dure 30 E dias. o negócio é que isso é uma constante. Você tá tampando buraco aqui, tá abrindo ali. Isso. Porque é Isso. muito grande a cidade. Sim. Não tem como você dar conta de tudo ao mesmo tempo. Ó, tampei todo o buraco, toda essa. Não tem como, tem cabimento isso. Se as grandes cidades que têm um solo defeituoso sofrem com isso, São Paulo sofre com isso. Exato. E aqui que é arenoso, aqui você Que vê que arenoso fica tem desigual. umidade. Aqui tem lugares que você abre um buraco, sai água, por causa do nosso lençol freático. Então não é uma cidade propícia para o asfalto. Não é uma cidade propícia. Aonde a gente tem lajota, por exemplo, você pega aqui a Sorocabana, que começa do Belas Artes, vai até perto do Bratel 2. Era asfalto. Nós colocamos lajota. Se continuasse com asfalto, ela estaria toda com buraco novamente. Todinha. Por quê? Porque ali a água brota. A água brota, fica um pouco de umidade, o asfalto já abre. Então, aonde a gente puder trocar o asfalto por broquete, nós vamos trocar. É lógico que tem vias que não tem como, em virtude de caminhões, em virtude de grande questão de corredores, caminhão, ônibus, um fluxo muito grande de veículo, não dá. Aí você tem que fazer o asfalto mesmo, porque ele segura mais que o bloquete, senão ele fica todo desnivelado. Então, são coisas que a gente sabe do problema. Estamos buscando a solução, mas nem tudo é do dia para a noite. Sim, sim. Zé, dessa eleição para a próxima, a gente passa de 10 vereadores para 15 vereadores, pela lei que mudou, né, recentemente. Como é que você vê essa mudança para a cidade de forma positiva, negativa? Você acha que vai mudar muito o cenário para a próxima eleição, aí dos grupos, das correntes? Como é que, querendo ou não, a gente, pela lei eleitoral, né, cada partido pode ter o número de vereadores mais um, né, que é da casa. Então a gente passa, de candidatos, né? Então a gente passa aí e a gente vai quase que não chega a duplicar, mas a gente vai ter aí um bom número maior tanto de candidatos, personagens políticos. Como é que você vê essa mudança? Você já consegue imaginar ou... Assim, eu vejo, quando foi feita a alteração na lei, né, lógico que isso é um poder dos vereadores, né, a prefeitura, no poder público, o poder da prefeitura não tem influência sobre isso, é uma vontade dos vereadores, eles votaram. Então tem várias vertentes. Primeiro que a gente tem que falar assim, não aumenta nenhum tipo de repasse, porque eles têm um nível que é a transferência dos valores para o poder legislativo. Então já tem um valor fixo, que é uma porcentagem, isso não vai aumentar. Então não aumenta a despesa para o município. As pessoas podem falar que aumenta a representatividade. Na verdade, como eu vou ter mais vereadores, eu vou ter mais representantes de vários fatores. Hoje, o que falta na Câmara? Uma mulher. Falta uma mulher. Uma mulher, mas isso é feminismo, não sei o quê. Não, falta uma mulher para ter uma discussão política dentro realmente de pautas ligadas às mulheres. A gente não tem. Então, com 15, pode ser que a gente consiga aí alcançar e ter uma vereadora mulher, como em outras áreas, né? Como em várias áreas que a gente às vezes não tem um representante que fale pela aquela categoria, aquela pessoas que às vezes estão fragilizadas. Então, isso aumenta bastante. Então, tem várias vertentes. Lógico que uma parte da população fala que aumenta gastos, é aquilo que eu falei, não vai aumentar gasto. É lógico que a Câmara vai ter que se adaptar, porque hoje ela é feita para 10, vai precisar ser feita uma Câmara para 15. Né? Mas são várias vertentes que a gente entende que, né, que vai... Agora, realmente, vão ter novos atores políticos. Aquela pessoa que teve 500 votos nessa, não quero sair mais, porque para eu ganhar com 10 eu preciso ter 1.200. Opa, com 15 eu já penso meus projetos. Eu posso chegar lá a 600, 700 votos e tenho chance real de entrar. Então, eu acho que nós vamos ter novos atores políticos. E é legal que está vindo uma nova geração, né? Você pega aí pessoas, né? A vereadora a mais votada, a Laura, né? Teve 800 e poucos votos. Então, interessante, é uma nova geração política. Então, pessoas que até não ganharam agora, mas tiveram uma votação expressiva. Você pega o próprio Leandro Mancha, teve uma votação expressiva na passada e agora consagrou o vereador. Então, acho que o 15 vereador a gente vai ter muita surpresa, né? E surpresa boa. Boa. Surpresa boa.
Você tem pretensão, tem vontade de se candidatar a prefeito no futuro? É lógico que qualquer pessoa que está na política falar que não tem pretensão, não está no local certo. É lógico que a gente tem total pretensão, trabalhamos, né, para a cidade e é o fruto do trabalho que nos leva a algum lugar. Se hoje eu estou como vice, é fruto de um trabalho que eu fiz ao longo dos anos que eu estou Tem uma na vida história, tem pública. uma bagagem, uma Então a história. gente realmente trabalha para chegar. Pode ser que às vezes não, pode ser que a população entenda que não, a gente tem que sentir o que a população quer. Se chegar lá, a gente não fez um bom trabalho, não tem uma boa avaliação, realmente não somos o nome ideal para comandar a cidade, a gente, por ser morador, por gostar da cidade, recuar é um ato, né? É um ato que a gente fala assim, de muita sinceridade, é um ato que a gente fala de muita honra de uma pessoa. Quem não sabe recuar na vida e não sabe também admitir erro, não vai para frente. Então a gente trabalha assim pela cidade e se chegar a ser prefeito, eu tenho certeza que é fruto de um trabalho que as pessoas vão aí estar vendo constantemente o que a gente faz para o Itanhaém. Sim, uma história, uma bagagem, né? Isso. Se você tivesse carta branca para mudar qualquer coisa na política, você mudaria alguma coisa agora? Que você vê na cidade aqui. Alguma coisa que você fala, poxa, eu tenho vontade de mudar isso aqui. Como é que funciona? Existe alguma coisa que você fala, não, eu Numa discordo. canetada só É, na sua se você mão. tivesse carta branca, Zé Renato, você vai mudar o que você quiser aqui agora, do jeito que você quer. É difícil, Então, né? é uma pergunta interessante, porque as mudanças, né, elas vêm muito de fora, né? Se eu falar em mudança, se eu pudesse, pega a estrada do Rio Preto, Ou incluir, o que vou você vou dar um colocaria? exemplo. A estrada do Rio Preto foi uma promessa do governo do estado anterior. Depois desse novo governo, ele lançou novamente a publicação da licitação e falta da ordem de serviço. Não depende da gente, mas se eu tivesse carta branca, eu daria essa carta para fazer essa estrada, porque é necessário para Legal. aquela população. Então, muita coisa que a gente mudaria ou não faria não depende muito da nossa carta aqui, da nosso poder de mudança. Sim. Então, vem de fora, né? Então, muita coisa, é o que eu falo, os recursos, todos os recursos de grandes obras, de grandes investimentos que a cidade ela tem para apresentar, elas não são dinheiro do município. São dinheiro que vem mediante convênios do governo do estado ou do governo federal. Então esse é o grande problema. Que eu poderia falar, pô, o que eu vou mudar na administração sem dinheiro? São conceitos, né? Eu posso mudar um conceito. Ó, em vez de fazer um investimento maior na saúde, eu vou fazer na educação, como o governo do estado fez. Tirou um pouco mais da educação e investiu na saúde. Então essas mudanças são de conceitos. Então, mas eu vejo assim que a grande mudança é que a gente tivesse um poder muito de alterar a questão de plano de investimentos. Essa lei que nós demoramos, por exemplo, quase no nosso governo, discutindo, debatendo com a CAI, com os empresários, com a Associação de Engenheiros, com a Câmara, com a sociedade civil, ela demorou 3 anos. Se eu tivesse o poder de mudar lá atrás, ou os prefeitos anteriores, essa lei tinha que ser aprovada há 8 anos atrás, 10 anos atrás, para que hoje a gente tivesse já com esses investimentos já dando frutos. Os prédios consolidados. Eu já falo para todo Tava mundo, gente, caminhando, né? por que é tão interessante prédio para a cidade? Um prédio, para ser levantado, uma torre com 80 apartamentos, custa na média de 30 milhões. Não há investimento maior numa cidade do que a construção civil. Nós falamos para todo mundo, e eu conto nos dedos. Antes de 2021, eu vou falar do governo Thiago. Antes de 2021, eu conto, eu tinha um prédio no Tupi, 2 aqui na Praia do Sonho, o prédio aqui do Morro do Costão, o Castro, estou falando na história tem dos 493 anos, todos. Tinha mais um prédio, um no centro, outro no centro, mais 3. Eu tinha 8 prédios em Itanhaém, antes de 2021. Só com o governo Thiago, com a facilitação da aprovação dos projetos, que aí veio o Marcelo Gomes, implantou a prova digital, facilitou a aprovação de prédio, que demorava 2 anos, a gente começou a fazer isso em 6 meses. Nós somos 6 em construção. 6 prédios em construção.
6 prédios são 6 vezes 80 com relação a IPTU, a tudo. E fora investimento de ISS, de TBI, de imposto, a facilidade com relação à coleta de lixo, a facilidade que essas pessoas que estão em São Paulo moram em Itaém e foram para um apartamento e vão pagar seu IPTU em dia. O que isso significa para a cidade? Então, eu acho que a gente demorou muito na cidade para a gente ver que era necessário mudar. Foi uma discussão árdua, por quê? Porque tem muita gente antiga da cidade que é contra. Muita gente que é contra. E nós tivemos que ultrapassar essas barreiras e colocar uma lei que não era para alguns contras, mas sim uma lei que a gente consiga atender uma cidade com 126 mil habitantes, e uma cidade que não para de crescer, aonde, conforme nós falamos, as pessoas querem serviço todo dia. E a gente só consegue dar serviço todo dia com uma maior arrecadação. Então, acho que a grande mudança seria isso, se eu tivesse aquele poder. A gente realmente fazer leis que a gente consiga desenvolver a cidade e, lógico, de uma forma sustentável, respeitando a nossa história, porque quem mora aqui, quem vive aqui, sabe a nossa história, o centro histórico, tudo. Mas eu estaria colocando a mão realmente em leis que a gente consiga aí trazer recursos para a cidade. Acho que essa é a grande mudança. Tem uma que mais delicada, que eu presenciei, o nervosismo do dia estava próximo, e foi uma coisa extremamente terrível, e espero que nunca mais aconteça na história de Itanhaém, que foi na eleição passada, ameaças que o senhor recebeu, que o Thiago Cervantes recebeu, a equipe recebeu, coisa... Igual o senhor falou, extrapolou a questão de discussão política e foi para um pessoal muito complexo. Na época o senhor fez um vídeo para a comunidade, explanando a situação, colocou muito bem colocado. Acho que a cidade foi solidária, mostrou até a resposta dessa agressão, né? Mas esse tipo de questão já é sanado? Hoje, como pós-eleição, isso já foi resolvido ou ainda acontece esse tipo de coisa? Eu vejo assim, existem 2 tipos de disputa política. Uma pessoa que quer vencer uma eleição porque tem um projeto diferente, um projeto de mudança, e pessoas que têm amor pelo poder. As pessoas que têm amor pelo poder, que não conseguem se afastar do poder, acho que essas pessoas têm que começar a repensar a sua vida. Né? Porque a gente não pode ter amor pelo poder, tem que ter amor pela cidade, para se dedicar a algo. Então, as pessoas que extrapolaram na política e na campanha, elas tinham apego pelo poder. Elas achavam que aquilo era delas, que era uma propriedade delas. E, como eu disse, a cidade não tem dono. Ninguém é dono da cidade. A gente tem que respeitar as urnas, respeitar a vontade popular e debater política no campo da política. Quando as pessoas saíram disso, é porque elas não queriam um projeto de cidade. Elas tinham um projeto de poder. E quem extrapolou, sabe quem foi. Sabe quem foi. Porque o apego não era para melhorar a vida das pessoas, porque tinha um plano diferente. É porque tinha apego pelo poder. Perfeito. Uma dúvida técnica agora. Até comentei com o Denis antes de chegar aqui, né? Os vice-prefeitos estão vindo e tal, e eu vi que o Thiago Cervantes estava em Brasília. Não sei se em Itanhaém é o mesmo rito, né? Mas em São Paulo, quando eu fui assessor legislativo, quando o prefeito saía por algum motivo da cidade em trabalho, o vice assumia interinamente como prefeito mesmo, ou se o vice, como era a gestão Ricardo Nunes, não tinha vice, o presidente da Câmara assumia como prefeito interino. O senhor chegou a assumir na data de hoje como prefeito ou o Thiago não chegou a pedir licença? Não, porque tem um prazo estipulado, né? Só após de um prazo, né? Tá. Acredito que são 5 dias, se ele estiver fora, que aí sim o vice assume. Mas hoje... Quase entrevistamos o prefeito. Fica a dica, Thiago Cervantes. Caso o senhor queira vir, a gente ainda teve esse prefeito. Mas como é bem provável. É bem provável. Daqui a um tempo. Então tem as férias, né? Então o prefeito, quando vai se afastar mais de 15 dias, ele tem que ter autorização da Câmara. Então tem algumas regras, né? Sim. Com relação que estão aí na Lei Orgânica do Município, que são os afastamentos do prefeito. Que aí sim, só a partir de uma certa data, que ele é obrigado ou passar o cargo para o vice, ou caso no impedimento do vice, presidente da Câmara. Perfeito. Então, aí são regras mesmo que estão na nossa lei orgânica. Então, hoje, continuo como vice. Não, mas tá ótimo, feliz, foi uma honra. Mas sempre representando o nosso prefeito, né? Eu sou, além de ser vice dele, eu sou amigo pessoal do Thiago, e é um rapaz de bem, um rapaz de um coração enorme, que a gente teve a honra e também tudo assim de estar ao lado dele numa campanha, e onde ele mostrou muito para as pessoas o que ele quer para a cidade e o que ele vai fazer para o Itaém.
Às vezes as pessoas, é o que eu sempre falo, a velocidade não é a mesma que as pessoas pensam. Mas não tenho dúvida que aí passando agora, esses 2 meses, né, que vão terminar agora, estamos aí já no meio de fevereiro, vai vir muita coisa boa para frente, alguns convênios aí vão ser lançados, algumas obras importantíssimas vão ser divulgadas. A gente vai deixar o nosso prefeito divulgar, porque tem muita coisa boa para acontecer na cidade. Bacana. Eu sei que o Thiagão não gosta muito de câmera, mas fica o convite aqui, Thiago Cervantes, para vir aqui participar com a gente. É isso? Fechou. Bom, agradecer então nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, Beleza de Padilha, que nos proporciona sempre esse nosso encontro. E ao DF Studio, esse local de podcast maravilhoso, incrível, com toda a estrutura aqui. Você que quer fazer seu podcast, procura o DF Studio e vem fazer seu podcast também. Coloca a sua ideia no papel, ó. O vice-prefeito falou que tem muita pessoa aí da política, tem muita coisa nova para vir na cidade. Quem sabe a sua ideia aí, a sua proposta de cidade não pode vir no podcast Isso, ou alguma vem coisa pra cá. assim. Não é não, vice-prefeito? Agradecer ao senhor Zé Renato, nosso vice-prefeito, que teve aqui essa noite aqui tão boa de aprendizado, né? A gente chama Sim, foi pessoas. aula. É aula. Pra mim, Eu tenho uma frase para mim que eu sempre coloco, né? É tão bom quando você se sente a pessoa mais humilde da mesa e com pessoas mais inteligentes. Então é maravilhoso poder sentar e muito obrigado mesmo, de verdade. A gente que agradece a oportunidade, se coloca toda à disposição toda vez. Vamos convidar o nosso prefeito para estar aqui, para estar com vocês, aí também esclarecendo algumas situações. E agora, quando a gente começar a informar essas situações do que a cidade vai receber, é sempre bom um canal aberto, para a gente informar a população nos canais corretos, nos canais sérios, que realmente querem levar uma informação verdadeira e com muita ética para a cidade. Bacana. Perfeito, Zé Renato. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau.